Olá, amigos do Questões em Cardiologia. Vamos a mais uma questão de insuficiência cardíaca. Segundo a diretriz brasileira, é considerado classe 1 de indicação de transplante cardíaco. Afirmativa 1, classe funcional 4 persistente. Afirmativa 2, paciente com VO2 menor ou igual a 10 ml por quilo minuto. Afirmativa 3, arritmia ventricular refratária. Será que somente a 1 está correta? Letra A. Letra B, somente a 2 está correta? Letra C, somente a 3 está correta? Letra D, somente 1 e 2 estão corretas ou todas estão corretas? Vamos rever alguns conceitos para ver se a gente consegue responder essa questão. Então vamos aproveitar aqui até para a gente rever alguns conceitos de indicação de transplante cardíaco que até são bem recentes, porque a diretriz é do ano passado. A gente considera a classe de indicação 1 quando você tem insuficiência cardíaca avançada, que é um conceito assim, de uma insuficiência cardíaca refratária ao tratamento usual. A gente sabe que o tratamento é feito com beta-bloqueador, com IECA, com espironolactona. Quando os pacientes atingem a máxima dose tolerada, mesmo assim tem sintomas persistentes, a gente vai ver aqui os fatores específicos para a gente considerar o transplante cardíaco. Por exemplo, na dependência de drogas inotrópicas, o suporte circulatório. O paciente está preso na dobutamina, está preso num suporte de ventrículo esquerdo. Esse paciente ele precisa de transplante cardíaco até prioritário, né? Insuficiência cardíaca avançada, classe funcional 3 persistente, 4 com tratamento medicamentoso otimizado, com fatores de mau prognóstico. É a indicação clássica de transplante cardíaco. Insuficiência cardíaca avançada, e aí tem um parâmetro aqui do teste ergospirométrico, que é o consumo de oxigênio, que é o VO2 de pico. Quando ele é menor do que 12, em pacientes sem uso de beta-bloqueador, alguns pacientes não toleram beta-bloqueador, e aí a gente tolera um VO2 de pico maior. E aí só vai indicar o transplante quando você tem o VO2 de pico menor ou igual a 14 nesses pacientes. E além disso, a gente tem arritmias ventriculares sintomáticas em que foi feito tudo, né? As refratárias ao manejo com fármacos, dispositivos elétricos, procedimentos de ablação, fez tudo realmente, a arritmia não respondeu, continua sintomática, essa é uma indicação de transplante cardíaco. Indicações complementares, eletivas, em que você vai avaliar o transplante cardíaco. A gente tem aqui, por exemplo, insuficiência cardíaca refratária, com o consumo de oxigênio pico menor ou igual a 50% previsto em pacientes menores de 50 anos e mulheres. Doença isquêmica congênita refratária sem possibilidade de revascularização. Insuficiência cardíaca refratária e VO2 de pico ajustado para massa magra menor ou igual a 19 ml por quilo minuto em pacientes com massa corporal maior que 30, índice de massa corporal maior que 30. Insuficiência cardíaca refratária e equivalente a ventilatório de gás carbônico, que é essa relação aqui do volume esperado com VCO2 maior que 35, particularmente se você tem associado a isso o consumo de oxigênio menor ou igual a 14 e o teste cardiopulmonar submáximo, com coeficiente respiratório menor que 1,05. E aí tem as contraindicações, né, para você considerar o transplante cardíaco. Você não vai considerar o transplante cardíaco quando você tem disfunção sistólica isolada, né, não é um parâmetro. Como eu falei, tem que ser insuficiência cardíaca avançada ou outros fatores que eu já citei. O prognóstico adverso estimado apenas por score prognósticos, ou VO2 de pico isoladamente. A gente viu que tem que ter insuficiência cardíaca avançada para a gente considerar o transplante cardíaco, e a insuficiência cardíaca classe funcional 3 e 4 sem otimização terapêutica. Você tem que otimizar as medicações, chegar na dose máxima tolerada pelo paciente. Aí sim, se ele continua refratário, a gente considera a terapia medicamentosa otimizada para considerar o transplante. Vamos ver se com esses conceitos bem amarrados a gente consegue responder melhor essa questão. Então, voltando aqui à questão, segundo a diretriz brasileira, é considerado classe 1 de indicação de transplante cardíaco. Afirmativa 1, classe funcional 4 persistente. A gente viu que sim, essa é uma indicação de transplante cardíaco, principalmente quando você tem insuficiência cardíaca avançada. Aquela diretriz ela é mais recente, um pouco mais completa, mas não vamos brigar com a questão. Essa está correta. Classe funcional 4 persistente, com insuficiência cardíaca avançada, a gente considera classe 1 de indicação de transplante cardíaco. Paciente com consumo de oxigênio, a gente viu isso, menor ou igual a 10 ml por quilo minuto. Como nós vimos, a diretriz está até mais rígida, né? Ela está considerando já o transplante cardíaco menor ou igual a 12 ml por quilo minuto.
no teste ergospirométrico. Então, essa é uma indicação, com certeza. Se está 10, está menor que 12. Essa questão aqui é mais antiga, então, naquela época, se considerava 10 ml por quilo minuto. Hoje, o corte é 12 ml por quilo minuto para paciente que usa beta-bloqueador e menor ou igual a 14 ml por quilo minuto para o paciente que não usa beta-bloqueador. E a gente viu que a arritmia ventricular refratária, quando você fez tudo pela arritmia, tentou ablação, tentou tratamento medicamentoso, não funcionou, é uma indicação classe 1 também de transplante cardíaco. Portanto, todas as alternativas estão corretas, a melhor resposta é a letra E.